em Êxodo capítulo 13, versículo 17, está contando um episódio em que o povo de Israel estava cativo no Egito. E o povo, cansado da escravização do Egito, daquela mente cativa, daquele coração ferido, de tantas palavras, de tantas agressões até físicas, né, que eles viviam naquela época, dentro do Egito, um lugar de cárcere para o povo de Israel. Deus, com tanto amor e graça, enviou um homem para ser o libertador daquele povo. Achou em Moisés graça em tirar o povo do Egito. E em Êxodo está contando a história de Moisés, onde Moisés foi escolhido por Deus a conduzir este povo. Moisés também, queridos, nem sabia o que fazer, em que maneira ele iria falar, porque Moisés, por sua vez, não sei se vocês sabem, era gago. Nem falar direito com o povo ele se achava capaz de falar. Mas claro que durante esse processo, nessa caminhada, Deus envia Arão para que junto com Moisés conseguisse conduzir o povo, para que Arão falasse por Moisés, mas Deus, através de Moisés, usasse a conduzir o povo. Queridos, então esse episódio que nós estamos lendo aqui, capítulo 13, versículo 17, diz: ora, quando o faraó deixou o povo ir, Deus mesmo, Deus, diga assim comigo, Deus conduziu o povo não conduziu pelo caminho dos filisteus. Queridos, o caminho dos filisteus, diz a palavra, que era muito mais curto, muito mais fácil, muito mais acessível. Não havia o mar vermelho para atravessar, não havia o Jordão para enfrentar, não haviam limitações no caminho, não havia o deserto no caminho. Mas o Senhor preferiu não conduzi-lo por este lugar. O Senhor escolheu conduzi-lo para o deserto, onde, muitos sabem a história, anos o povo foi conduzido no deserto. Só que durante este deserto ele atravessou o Mar Vermelho, ele passou pelo Jordão, querido. Ele teve ali o deserto para poder enfrentar dias de fome, dias que ele precisou da resposta de Deus. Queridos, talvez você se pergunte por quê, né? Por que o Senhor fez levar ao deserto? Porque era tão mais fácil o Senhor ter colocado no caminho dos filisteus e ter ajudado eles a vencer. Queridos, mas eu quero te dizer, a primeira coisa dessa noite, que o Senhor, Ele tem o domínio e o controle das nossas vidas. Amém. Ele pode te colocar em um lugar que talvez você não entenda, porque você está nesse lugar. Mas o Senhor, Ele te colocou nesse lugar para dizer que você não está só. Amém, Pai. E a vontade dele sobre a sua vida vai ser boa, perfeita e agradável, mesmo que você não entenda o processo que você está passando. Porque chegou o momento em que o povo de Israel, quando estava no deserto, questionou: saí do Egito para estar aqui, neste lugar. Saí do Egito para passar fome no deserto. Lá eu tinha pelo menos um chão para dormir, algo para me sustentar. Mas aqui no deserto, o povo questionou também, porque assim é nós. Quando nós entramos no deserto, quantas vezes a gente fala: mas Senhor, eu estava lá na igreja, domingo, terça, a pastora e o pastor chamavam no grupo, eu apareci, Senhor. Mas por que isso está acontecendo na minha casa, com os meus filhos, com a minha família, com a minha vida? Porque eu estou padecendo necessidade, Senhor. Quantos de nós, quantos amigos que nós conhecemos, quantas famílias que se questionam a respeito disso? Queridos, então, a palavra de Deus diz que o Senhor escolheu conduzi-los pelo deserto. Só que, queridos, eu quero te dizer, se o Senhor te levar no deserto, diga assim para você mesmo: eu jamais estarei só. Porque você estará vivendo a direção do Senhor, e tudo que o Senhor direciona, Ele jamais abandona. Queridos, então saiba disso. No deserto o Senhor enviou maná, que os alimentou durante a fome. Porém, eles não podiam guardar aquele maná, porque se eles guardassem o maná, eles estavam querendo dizer que eles já não dependiam daquela fé no Senhor. Porque se faltar no dia seguinte, e se não tiver, eles tinham que apenas depender do amor e do cuidado do Senhor. É fácil depender do Senhor?
Senhor? Podem me responder, é fácil depender do Senhor? Não, né? Não é fácil depender do Senhor. Mesmo, às vezes é difícil depender de alguém que nós conhecemos. Talvez um pai, uma mãe, um amigo, um parente. Quem dirá do Senhor que nós não vemos com os olhos? Alguns já tiveram as experiências de vê-lo, mas quem dirá não ver o Senhor com os olhos? É difícil, querido. Mas eu quero te dizer que vale a pena confiar no Senhor. Porque aqueles que confiaram no Senhor durante a trajetória, que foi Josué e Caleb, querido, acessaram a terra de Canaã, a terra prometida, diante de uma multidão que poderia ter acessado junto. Josué e Caleb se manteram firmes e acessaram essa terra. Por isso muitos vão ter acesso à dependência do Senhor. Muitos dos filhos de Deus aqui na igreja, nas igrejas, têm acesso à dependência do Senhor. Mas nem todos acessarão a Canaã, querido. E o Senhor quer falar conosco essa noite. O Senhor quer que nós dependamos dEle. Porque às vezes o silêncio de Deus em nós, durante o nosso processo, o nosso deserto, parece que nós estamos só. Parece que ninguém liga, que Deus esqueceu, né? Que a gente pecou. Talvez eu peguei, por isso que Deus não quer responder. Queridos, mas eu quero te dizer, ela não significa a ausência da direção de Deus. Por muito tempo no deserto, o Senhor também esperou para falar. Mas quando o Senhor falava, era sempre uma direção da provisão de alimento, da provisão de água na rocha, da provisão de sustento. E aconteceu a primeira direção que nós vamos ver, que diz aqui, ó. Diz aqui no versículo 21. E o Senhor ia com eles de dia numa coluna, e os guiava, numa coluna de fogo, os guiava numa coluna de fogo durante a noite. Queridos, nós não estamos só, o Senhor sempre vai usar alguém para nos guiar. Seja um pastor, seja um líder, seja um familiar, seja através da sua palavra, seja através do seu devocional com Deus, você não está só. O que nós não podemos fazer, diga assim para você mesmo: se isolar. Nós precisamos de pessoas. E essa é mais uma coisa que o Senhor vai falar conosco nesta noite. Nós precisamos de pessoas. Porque em toda a história do Senhor, você vai ver que Ele ensinou que eu preciso da Karine e ela precisa de mim. Em alguma parte nós vamos nos completar. Porque nós somos o corpo de Cristo. E nós sempre ouvimos dizer que uma cabeça não anda sem o braço não anda sem a cabeça. Precisamos de todos. Eles andam, mas não funcionam da mesma maneira que deveriam funcionar. Então, queridos, nós precisamos um do outro. Mas no meio das nossas limitações, dos nossos desertos, nós nos isolamos. Nós não queremos conversar com ninguém. Nós não queremos contar a ninguém os nossos problemas. Nós sentimos vergonha do estágio onde nós estamos. Mas é aí que Deus quer que você se relacione. É aí que Deus quer que você mostre as suas marcas, mostre os seus processos, porque é aí que Ele quer te usar para ser um testemunho vivo do cuidado e do amor dEle nas nossas vidas. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Queridos, o caminho dos filisteus representava uma luta independente. Às vezes nós tentamos dar um jeito nas nossas batalhas. A gente tenta dar um jeito brasileiro nas nossas batalhas. Nós desistimos do nosso alvo. Então Deus sabia que se o povo entrasse diante da guerra com os filisteus, que já tinham armas poderosas, que estavam forjados para aquela batalha, sabia que se estivesse um embate, o povo de Israel não aguentaria naquele momento. O povo de Israel se sentiria fraco, preferiria voltar ao Egito, na escravidão, do que lutar. Queridos, é assim que o inimigo faz conosco. Se nós estamos isolados, sem as pessoas, sem a comunhão, sem o reino de Deus, você está como aquele povo de Israel, que na hora que vem os filisteus, você às vezes volta para trás e fala: não, isso aqui não é para mim, eu não vou conseguir. Não, isso aqui eu prefiro ficar aqui no meu canto sem ninguém me ver. Não quero falar, não quero ir, não quero fazer, até que eu passe por esse processo.
Quantas vezes a gente para no meio do processo? Mas o Senhor não quer que nós trilhemos esse caminho fácil, mais curto, porque desistir é fácil. Pode doer, mas é fácil. A partir do momento que você, vou dar um exemplo bobo, tá, gente? Tá no louvor aqui, faço parte do louvor. Ah, não tá dando pra mim, não tá fácil, eu tô triste, ah, não quero mais. Pastora, não quero mais sair do louvor. É um exemplo, tá? Não é fácil? Não quis mais, acabou. Agora, queridos, quando você se coloca pelo caminho em que, chorando, remoendo a semente, plantando dia após dia, você permanece, aí tem a honra do Senhor, e o Senhor te exalta diante de todos. Queridos, então, passar pelos obstáculos, o Mar Vermelho, o deserto, o Rio Jordão, e fez com que o povo de Israel vivesse milagres durante o processo. Queridos, é diferente você ouvir as coisas que aconteceram com as pessoas, mas quando acontece com você, não é melhor? Não dá aquela sensação de, poxa, Deus está comigo, poxa, eu sou filho de Deus, não dá essa sensação? Então, o povo precisou ser levado ao deserto para depender de Deus e passar pelo Mar Vermelho, ver o milagre com os olhos, o mar se abrir, porque Deus, na hora, fala, Senhor, e agora? Moisés fala, Senhor, e agora? Olha, o mar está fechado, os filisteus, o povo de Faraó está vindo, o que nós vamos fazer? O que Deus fala para ele? Porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Queridos, durante a caminhada até a chegada do Mar Vermelho, parecia talvez, na hora que Moisés olhou para aquele mar e falou, meu Deus, o Senhor nos trouxe aqui para fazer o que agora? Morrer nesse Mar Vermelho? Talvez até na hora a perna bombeou e falou, o que eu vou fazer? Mas o silêncio de Deus não é ausência da direção. E na hora Deus disse, Moisés, por que clamas a mim? Ordena que o mar se abra, toque no mar e o mar vai se abrir. Queridos, o Senhor sempre vai responder às nossas angústias, sempre. Seja num tempo determinado, mas Ele vai responder às nossas angústias. Mas assim como Ele disse para o povo de Israel, marche, levanta e marche, Ele está dizendo para nós, levanta e marche. Porque é diferente você passar o deserto chorando e remoendo, angustiado, sem saber o que fazer, mas remoendo, lambendo as suas feridas. Diferente do que você se levantar e falar, Senhor, está doendo, Senhor, não está fácil, mas eu vou continuar caminhando, Senhor, me ajuda a caminhar. Então há uma grande diferença nisso, o Senhor quer falar conosco, estamos na mão de Deus, por isso é necessário confiar. Precisamos exercitar a nossa fé, porque ela é para os dias de tempestade que todos nós vamos passar. Todos nós vamos passar a tempestade, seja ela pequena, seja ela nos dias mais tribulados, mas todos nós. Não importa o cargo que você exerça na igreja, que você faça no reino, você vai passar a tempestade. Não importa se você só quer sentar na cadeira, assistir o culto e ir embora, você vai passar a tempestade. Mas a sua fé e a convicção no Senhor, ela serve para te manter de pé, serve para que você, durante esse processo que todos nós vamos passar, você salte sobre ela, você saiba que ela não é maior que o Deus que você serve. A tempestade não é maior que o Deus que você serve. Queridos, por isso profetize em meio ao caos. Profetize, assim como o Senhor diz, levanta a vara e toca no mar, e o milagre você verá. O Senhor fala para nós, levanta a sua vara. Qual é a nossa vara, querido? Eu vou dizer para vocês qual é a nossa vara. Essa é a nossa vara. A oração é a nossa vara. Muitas das vezes a gente guarda essa vara, porque talvez na geração de hoje, ela ficou no passado, né? Ela ficou esquecida. Isso cabe a todos nós. Mas a palavra de Deus é a vara do Senhor na nossa mão. E se eu conheço a palavra, eu entendo que o Senhor jamais vai me deixar. Porque o mesmo Deus que acompanhou todos aqueles homens
Golias, Gideão enquanto vencia com 300 homens, é o Sansão que mesmo caindo naquele encantamento, o Senhor por graça e misericórdia renovou o voto e assim os fez vencer sobre os filisteus. É o mesmo Deus que está conosco hoje, é o mesmo Deus de batalha e de vitória. Amém. Querido, então por que trazer essa palavra? Porque nós vivemos dias de tribulações, dias de batalhas, e isso é da palavra que os últimos dias seriam mais difíceis mesmo. Estaríamos mais com este fardo em que o inimigo tenta fazer com que não vale a pena a sua trajetória, a sua escolha cristã. Queridos, mas eu quero te dizer que haverá um dia que você vai ver que vai valer a pena. Você vai ver os frutos do Senhor, e o maior fruto do Senhor em nós, diga assim comigo, é a minha casa. É a minha casa. Nós precisamos entender que não adianta ganhar o mundo e perder a sua casa, a sua alma. Então, queridos, a palavra do Senhor quer nos ensinar que nós precisamos viver experiências com Deus, independência de Deus, para que os nossos filhos, a nossa casa, aprenda a depender de um único Deus, porque gerações passam, e se Jesus não voltar, nós vamos passar, e os nossos filhos precisarão de uma bagagem para depender de Deus, de um direcionamento para depender de Deus, porque senão dias piores eles viverão daqueles aos quais nós temos tentado lutar. Vocês estão entendendo? Então o Senhor quer nos chamar para que nós voltemos a vencer dentro da nossa casa as maiores batalhas que primeiramente somos nós, queridos. Nós precisamos vencer a nós mesmos. Nós precisamos vencer a ter a disciplina de voltar a ler a palavra, de voltar a orar, porque as crianças, elas não são levadas por aquilo que você diz muitas das vezes. É claro que hoje em dia a nossa geração é muito avançada. Às vezes por uma frase que você fala lá, guarda, capita no coração. Mas, queridos, ela é tudo visual. Se ela olha você, mulher, orando dentro de casa, você, pai, presente em oração, ela vai querer também. Ela sabe que aquilo ali é um lugar bom, porque ela vê em você alguém de referência. Se ela vê você meditando na palavra, ela pode não gostar muito de fazer lição na escola, ou talvez ler, mas ela vai começar a fazer, porque você é o maior exemplo dela. Queridos, então Deus quer nos ensinar em todos os aspectos a vencer dentro da nossa casa, porque aí sim as lutas vão se tornar menores. Aline, por que falar de casa? Queridos, quando você vence as batalhas lá fora, em casa, as suas guerras estão grandes, você não tem para onde voltar para descansar. Você não consegue descansar em casa, porque há batalhas fora e dentro. Quando a sua casa está na base, estruturada, na rocha, as batalhas de fora vão vir. Mas quando você chegar em casa, é o seu porto seguro, querido. É ali que a presença de Deus te encontra. É ali que junto com o seu esposo, vocês buscam forças um no outro. É ali que os seus filhos são a base para continuar. Não é dinheiro, não é os melhores empregos, as melhores viagens. Isso fazem parte do que Deus tem para mim e para você. Mas essa não é a base da construção familiar. A base é a presença de Deus. E tudo vai partir de mim, de você. E o Senhor quer falar, restabeleça as suas bases. Levanta a vara. Levanta a vara. Erga a sua mão. Toca no mar e desfrute dos milagres que Deus tem na sua vida. Queridos, lá em 1 Samuel 2, do versículo 12, diz que os filhos de Eli era um sumo sacerdote muito reconhecido, juiz de Israel, guardião da arca do Senhor, alguém muito importante naquela época. Ele tinha seus filhos, 2 filhos que o acompanhavam nessa trajetória, mas não conheciam a Deus como ele conhecia. Queridos, quando nós lemos essa palavra, a gente teme, né? Porque imagina, hoje eu estou aqui ministrando a palavra, sou ministra de louvor, juntamente com meu esposo, líder da escolinha, do Ministério Infantil.
Imagina nós vivemos todos os nossos dias para Cristo e no final de tudo as minhas filhas não conhecerem a Cristo. Porque diferentemente você ouvir falar do que você conhecer. Conhecer é ter as experiências que te marcam, marcam a sua trajetória. Ouvir falar é o que elas estão fazendo, às vezes, ouvindo uma história sobre um povo, sobre alguém que teve experiência com Deus. Queridos, então, os filhos de Eli, eles não conheciam a Deus. E diz que dentro da casa do Senhor, esses filhos faziam algumas coisas. Eles mexiam com as mulheres do templo que estavam ali. Eles pegavam as ofertas, os sacrifícios. Eles mexiam nas coisas sagradas que eram da arca. Eles faziam tudo o oposto, querido. Mas por quê? Faltou o posicionamento de um pai em entender que ele precisava olhar para a sua casa. E ele tinha tanto conceito, era tão renomado, mas às vezes ele precisava do simples de um tempo para ensinar os filhos. Queridos, por que falar disso? Muitas das vezes nós também nos preocupamos com tantas coisas, mas as coisas simples de sentar, às vezes contar uma história para os nossos filhos no sofá, a mesma história que contamos às vezes aqui, é uma coisa simples, porque é um momento solene que Deus criou. E esse momento é tão especial que você está plantando uma semente no coração dos seus filhos. E o Senhor quer nos ensinar. Há tempo ainda, temos muito tempo ainda. A grande maioria dos pais aqui representados são pais de crianças. Temos muito tempo para que o Senhor possa ainda trabalhar em nós. Mas a palavra de Deus diz: ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ouça, quem tem ouvidos ouça. Porque diferente de ouvir e praticar. Então, queridos, fale com o Senhor enquanto nós estamos orando. Diga: Senhor, onde eu preciso melhorar? Qual é o tempo que eu preciso fazer? Hoje nós vemos uma mídia que prega tanto a destruição familiar. É tão normal, tão comum. Famílias e casais que aparentemente são lindos, maravilhosos, vivem uma vida, um status maravilhoso, que depois de 2 dias separou, acabou. Filho para cada lado, cada um no seu trabalho, na sua correria. Como é que ficam as marcas desses dias, tanto na esposa, que era esposa, quanto no marido, que era marido, quanto nos filhos que se separaram? Então, queridos, que a nossa rocha esteja firmada em Jesus, que a nossa dependência seja de Cristo, que a nossa casa seja o nosso maior plantação, o nosso maior jardim, porque se você plantar em casa, isso vai eclodir para a vida das outras pessoas. As pessoas verão a glória e a presença de Deus em você, no seu esposo, na sua esposa, nos seus filhos. As pessoas verão, não há muito o que fazer, há mais de ser um exemplo daquilo que Deus tem. E esse é o desejo do coração do Senhor, que eu e você seja exemplo por onde nós formos, porque é assim que as famílias vão conhecer a Cristo. Então, cuidado com as suas prioridades, seus propósitos e seu foco diário. O que tem sido seu foco quando você acorda pela manhã? O que é mais importante? Estabelecer o trabalho, deixar ele fixo, ter dinheiro no bolso para pagar as contas? Ou tomar um café à mesa com a sua esposa e com seus filhos? Ou talvez levá-los para sair, seja na praça, que não precisa gastar, eu sei que eles pedem, mas talvez ir na praça, vê-los andar de bicicleta, correr para jogar bola. Aos finais de semana, que talvez durante o dia, semana não tem como. Queridos, nós precisamos rever as nossas prioridades. Escolher estar sentado na televisão aos finais de semana, ou se alimentar do corpo de Cristo. Porque são algumas horas, nós não passamos o dia inteiro aqui na igreja. Nós passamos 1, 2 horas, meia hora, 1 hora e pouco, que seja 3 horas de um dia, que se tem 24 horas. É o mínimo que nós podemos entregar ao Senhor. É o nosso tempo, é a nossa prioridade. Por isso, você pode vencer o mundo, ser rico, mas não ter para onde voltar e com quem desfrutar. Então guarde as prioridades no lugar certo. Deposite o seu coração no lugar certo. Amém. Amém. Queridos, porque prosperidade, muita gente acha que é próspero porque tem um carro bom, uma casa boa, tem uma família, né? Teoricamente
esposa, o esposo, os filhos, viaja muito, fala, nossa, eu sou próspero. Queridos, o Senhor abençoa quem Ele quer, seja o ímpio, seja não ímpio, porque Ele é bom, não é por causa de nós, não é por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas a prosperidade é ter uma família sólida na rocha no dia da tempestade. É no dia da tempestade. Porque eu falo agora, contando um breve testemunho, enquanto nós estávamos fazendo o jejum, eu sempre fui uma pessoa, deixa eu ver meu tempo, tá certo. Eu sempre fui uma pessoa que aprendi muito desde cedo a abençoar pessoas, a ter o coração desprendido para o reino, fruto de pais que se posicionaram como sacerdotes de casa, uma base justamente do que eu estou ministrando, olharam para dentro de casa primeiro. E eu sempre fui uma pessoa que aprendi muito nova, muito desde cedo. Eu lembro que eu pedi às vezes moeda para colocar no ofertório quando eu era criança, porque isso era um exemplo que eu tinha dos meus pais na igreja. E hoje eu tenho esse coração, posso dizer, eu louvo ao Senhor que eu tenho esse coração. Então eu sempre gosto de abençoar, e às vezes até além, mas eu não me sinto prejudicada por conta disso. Eu me sinto ofertando com aquilo que o Senhor coloca nas minhas mãos. Eu digo, Senhor, se eu for um dia rica, minha oração sempre é que eu possa abençoar a todos que o Senhor colocar na minha frente, porque senão de nada valerá o dinheiro, se não for para que o reino de Deus continue. É claro que jamais nos prejudicando, né, dentro de casa, porque nós precisamos cuidar do nosso lar também. Mas, querido, sempre fui assim. E eu vinha numa certa estabilidade antes do jejum, conseguindo abençoar algumas coisas em que eu tenho coração para fazer. Quando chegou ali a primeira semana do jejum, eu me olhei numa semana que eu tinha tanta coisa para fazer, para resolver, contas a pagar. E eu falei, Senhor, e agora? E agora? Comecei o jejum para dar um avanço, e agora o barco balançou. E não vi a resposta, querido. Comecei a não ver a resposta. Comecei a só ver o silêncio de Deus. Comecei a só ver o silêncio, tentando buscar se eu estava fazendo alguma coisa errada. Porque a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar buscar um erro em nós. Porque essa autoculpa vem do inimigo em nós. Ele quer nos autoculpar pelas coisas. Mas eu tentei buscar, falei, Senhor, mas está tudo certo, tudo resolvido e nada, queridos. Foi 3 semanas sem ver uma resposta de Deus. 3 semanas. Só apenas confiando no maná que Deus enviava dia após dia. Passei necessidade? Não. Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então não passei. Mas também não consegui fazer aquilo que eu vinha fazendo, exercendo. Deu aquela frustração de não poder ir além. Não sei se vocês estão me entendendo. Mas, quando terminou o jejum, semana passada, quando nós estávamos ali na Penha, no meio da Penha, eu entendi. Depois de muito tempo, depois de mais de um mês, né? O porquê o Senhor permitiu que eu estivesse nesse deserto. Queridos, pode parecer simples, mas para mim é um deserto. Porque eu queria fazer uma coisa, eu não podia, e eu tinha que entender o porquê não era naquele momento para abençoar, ou talvez para pagar aquela conta, ou talvez para as minhas filhas, mês de férias das crianças. Por que eu compro, não compro, saio agora, não saio, levo para sair, não saio. Aquela coisa que só mulher entende, agora só mulher entende. Que a mulher tem um pouco mais disso daí, né? A mulher gosta de sair, comprar as coisas. Mulher é assim. E eu estava me sentindo limitada. E todo jejum, eu e meu esposo passamos juntos todo esse processo. No começo ele mandava mensagem para mim: bom, não tem dinheiro para pagar, tem que fazer isso, tem que pagar tal coisa, eu não sei como vai fazer. E ele vinha e todos os dias da semana, perguntei para ele, eu falava para ele: calma, Jesus está no barco, Deus vai enviar providência, amanhã o Senhor manda. Estava naquela esperança, naquela fé, né? Que a gente começa o jejum, naquela oração fervorosa. Segunda do jejum, aumentei o louvor no último volume, orei, fiz meu devocional. Então minha fé estava naquela elevação, né? A gente se acha digno e capaz de tudo. Mandei mensagem para minha mãe, falei: mãe, pode me colocar para ministrar a palavra do domingo. Pode me colocar, que hoje eu estou cheia do Senhor. Pode me ministrar só hoje, tá? Porque Deus tem os processos, né? E era lá no começo
Queridos, aí foi passando segunda, terça, ele conversando, eu tentando colocá-lo para cima, na esperança, na fé. Quando chegou sexta-feira, o dia que mais apertou minhas contas, em que eu cuido de uma parte, mandei mensagem para ele logo cedo. Falei, amor, não sei o que fazer, tem que pagar isso. Vai colocar o texto. Eu falando um monte de coisa. Fui desabafando no WhatsApp com ele. Ele só respondeu, calma, vai ficar tudo bem. O Senhor vai providenciar. Queridos, eu só sabia chorar. Porque eu estava estruturada até quinta-feira, emocionalmente falando. Chegou sexta, bateu, o pai balançou, eu falei, meu Deus, eu não sei para onde correr. Aí fui correr para ele. Aí ele foi, me deu essa palavra. Aí eu falei, não, é verdade, calma, tem que esperar. Final do dia, 10 horas mais ou menos, fui consultar alguns estratos e o Senhor havia providenciado um escape. O Senhor havia respondido o escape nas nossas vidas. Queridos, por que eu estou contando isso para vocês? Porque para mim foi um grande testemunho. Quem me conhece um pouco de perto sabe, conhece a realidade. Foi um testemunho de dizer que isso vença dentro de casa. Porque se talvez eu mandasse mensagem para ele desesperado comigo, sem a base dele estruturada em Cristo, os dois estariam desesperados sem direção. Mas um precisou estar firme. Quando ele mandou para mim, eu precisei, Senhor, calma, amor, vai dar tudo certo. Quando eu mandei para ele, calma, amor, vai dar tudo certo. E o casal está na base. E assim nós caminhamos. E no final do dia, pela nossa resposta, eu acredito nisso. E quando nós respondemos certo ao Senhor, aí sim, ainda mais Ele nos abençoa. Ele veio e enviou o maná. Naquela sexta-feira, onde eu mais precisava, eu estava desesperado. Talvez se eu estivesse murmurando durante o dia, talvez se eu estivesse, mesmo que falando isso, falando que nada, Jesus não, me abandonou, estou nesse jejum para quê? Passando fome, talvez muitos, a gente tem essas murmúrias. E eu até mandei nessa sexta-feira mesmo, minha mãe vai lembrar, mandei logo que eu amanheci o dia, mãe, não quero começar domingo, porque não dá, porque não vai conseguir, porque justamente isso, a minha fé tinha dado uma... Falei, meu Deus, como eu vou ministrar sobre fé e provisão se nem eu estou vivendo ela agora? Então a gente fica, se colocando nesse alto papel. Eu mandei, não quero mais ministrar. Chega na próxima, eu ainda estava mais ou menos com aquilo que Deus estava fazendo. Eu falei, não quero também, joga para a próxima. Até que Deus falou comigo semana passada, eu falei, não, agora eu vou, que agora eu entendi. Então, queridos, eu quero dizer para vocês tudo isso. Firme na rocha. Às vezes um casal ele pode não estar juntos na mesma proporção da rocha, mas um levanta o outro, como diz a palavra de Deus. Porque se um cair, tem o outro a levantar. Isso é a palavra. E assim, queridos, os filhos vivem esse reflexo. E eu até cheguei a conversar com a Débora. Eu falei, filha, eu sei que você está de férias, está acabando as férias, mas a mãe está um pouco apertada. A gente não vai sair ainda. Aguenta aí, aguenta o coração. Que na última semana eu sei que Deus vai prover, filha. A gente vai sair do jeito que a mãe sonhou nas férias. Poderiam viver com vocês esses dias. Quer dizer, eu posso dizer que nós estamos planejando vivendo no maná do dia, mas essa semana eu tenho para poder estar com elas e sair com elas. Porque o Senhor, Ele é o Deus da providência. Só que para que Ele seja providência, querido, você precisa descansar e confiar no Senhor. Não é fácil, porque eu me desesperei. Não é fácil. Mesmo a gente estando aqui, todo dia, servindo ao Senhor, nós nos abalamos. Mas o Senhor quer que nós confiamos nele, porque a fé é aquilo que eu não posso ver, mas que eu creio que vai acontecer. Então, quando eu respondi para o Diego, ele respondeu para mim, calma, vai ficar tudo bem. Nós não estávamos vendo. Para nós não ia acontecer nada, mas nós estávamos crendo que o Deus que nós servimos não ia nos deixar no deserto. E Ele não nos deixou, querido. Ele não nos deixou. Quantas vezes no meio dessa semana eu falei, Senhor, eu sou dizimista, Senhor. A tua palavra diz que aquele que é dizimista pode pedir, Senhor, pode chacoalhá-lo. Mesmo assim, o Senhor não respondeu naquele dia que eu queria. Porque não é como nós queremos, é da maneira que o Senhor quiser. Ele levou o povo, conduziu o povo de Israel do lado que Ele queria, para ensiná-lo. Queridos, e no meio desse processo, muitas coisas o Senhor me ensinou. Para nós finalizarmos outras coisas, eu sou alguém que, como eu tenho esse negócio de ficar abençoando, eu sou alguém que quando está nos momentos, eu estou com as minhas filhas, eu acredito que todo pai quer dar o melhor, mas às vezes você está com as filhas e você fala, mãe, posso isso? Pode, vamos comprar, vamos fazer, vamos acontecer, esse tipo de mãe que faz, dou
me vi numa situação em que eu estava até uma coisa, estava com a minha mãe andando no shopping, eu vi uma roupa, eu falei, ai mãe, nossa, queria tanto para as crianças, porque era uma roupa de frio que de fato estava com um preço bom, eu falei, ai, acho que eu vou levar. Quando eu fui, gente, te juro, eu recebi um alerta de Deus no meu coração e falou, calma, é hora de você aprender a esperar no tempo certo. Eu falei, ai mãe, acho que eu não vou levar não. Ela, não filho, se eu tiver aqui, se eu tiver o cartão, eu te empresto. Eu falei, não, Deus falou para eu levar, eu não vou levar. Aí eu fui e não levei. Mas sabe o que é isso? Era Deus nos ensinando. Porque o deserto é para nos ensinar. É Deus nos ensinando. Estava me ensinando a ser menos gastona? Eu não sou muito, mas ele que sabe, pode dizer. Mas não teve necessidade naquela hora. E é o Senhor nos ensinando. Ensinando a ouvir a voz dele. Então no deserto o Senhor vai te fazer ouvir a voz dele. Não é para você murmurar, ficar cabisbaixo, entrar no quarto, fechar a porta, resmungar, achar que está sozinho. Não é para você fazer isso. É para você ouvir a voz dele, a direção dele. Ele vai te conduzir aonde ele quer te levar nesse deserto. O deserto não é para dor e nem para morte. Ele é a passagem do amadurecimento e a convicção da nossa fé. É isso que Deus tem para nós. Por isso, lute as batalhas certas e você valerá a pena. Você verá que tudo vai valer a pena. Construa o melhor o seu legado, firmado nos princípios da fé. Queridos, construa firmados no princípio da fé. Viva a base da fé, porque o Filho de Deus vive na base da fé. Davi não sabia como iria vencer a batalha. O gigante era muito grande. Ele tinha as armaduras mais pesadas. Ninguém conseguiu vencê-lo. Os seus irmãos, que eram da batalha, não venceu. Como Davi, pastor de ovelhas, magrinho, mirradinho, pequenininho, poderia vencer aquele gigante? Através da fé e da convicção de quem Deus era na vida dele, ele venceu o gigante Golias. Queridos, então não lutamos com armas poderosas, com espada, com mirra, com lança. Nós lutamos com armas de fé e nada irá resistir. Por isso, eu quero finalizar dizendo para vocês: jamais cessem a adoração do Senhor. Jamais murmurem algo que você acredita no Deus que você serve. É normal do humano, como diz a bispa, sempre diz isso, né? Ter 5 minutos vou usar essa palavra que é um pouco forte, 5 minutos de depressão, onde ele acha que está sozinho, que abandonou, mas depois desses 5 minutos, querido, é voltar à tona. Não, peraí, eu sei quem me chamou. E quem me chamou é poderoso para fazer infinitamente mais. Por isso vamos orar. Que o Senhor possa aumentar a nossa fé.